você vai ouvir neste podcast. E aí você também, além de querer ser aceito, ser admirado, ter prazer, você também quer o quê? Ser amado. Quem não quer ser amado? Claro. Se você fica só olhando para o seu problema, ai meu Deus, e você já tentou fazer tudo que você podia, humanamente falando, para resolver o problema, e você não consegue resolver o tal do problema. Parece aos seus olhos, não é que acontece realmente, mas aos olhos do ansioso, aquele problema parece que vai ficando cada vez maior. Preocupação excessiva. Sabe aquela preocupação assim? A gente chama de ansiedade antecipatória também. Estamos de volta! Mais uma vez de novo again! Olha aí! Podcast Glocal! Nostalgia hoje, hein, ô Rê? Oh, nossa, que isso, cara. Eu lembrei dos tempos pré-pandemia. Na época que tinha teatro, na época que a gente podia abraçar, lamber corrimão, espirrar na cara do outro e dar risada. Que eu molhava o microfone, porque eu falo cuspindo, e passo pro outro e tô nem aí. Mano, era bom, velho. Aquele tempo que não vai ter mais, sabe? AC, né? AC e DC, né? Antes do coronavírus e depois. É engraçado lembrar como a gente reclamava, né? Putz, que trabalho. Pô, eu queria ter esse trabalho de novo. Ninguém pode reclamar, Renato, de botar máscara, sair com máscara, sabia? Não pode. Por quê? Eu vi uma charge que abriu minha mente, Renato. Vou contar aqui pra você. Eu vi uma charge que o cara teve uma visão que veio que em 2023 teve o Covid-23, né? Veio uma nova Covid e era um vírus que atacava o intestino da humanidade e as pessoas andavam com fralda na rua. Então, mano, o que é ruim pode ser pior, velho. Então pode é bom que agora pior. É só máscara do que fralda geriátrica. Fralda geriátrica em todo mundo. Já pensou todo mundo virar bebezão? Se você nem for ouvir esse podcast até o fim, ficou uma lição de vida nesse exemplo que eu dei. Renato, o nosso podcast de hoje é um encontro que a gente teve, na verdade, é uma série de encontros que a gente guardou pro tempo futuro e o futuro chegou, né? O futuro chegou. Uma série sobre insanidade. E, cara, foi profética essa série, porque... Tá sendo bem útil pra mim, inclusive. Editei já aplicando aqui. É tudo que a gente vive, velho. É tudo, eu lembro. E hoje a gente vai falar do que as pessoas já viram na capa, mas hoje a gente vai falar de... Ansiedade. Quem que vai falar? Nossa, quem vai falar é um casal amigão nosso aí de caminhada, missionários. Magali Leoto, ela vai trazer a parte da psicologia, ela é psicóloga, vai trazer um pouco do que a ciência tem falado sobre ansiedade. E para aterrizar, Sérgio Leoto, ele vai fazer a aterrissagem na parte espiritual, que isso tem a ver com a Bíblia e com Jesus. Os outros dois, quais são os outros dois, Renato? Os outros dois dessa série é sobre pânico e depressão. E eles não vão sair semana que vem. A gente vai aguardar. Mande um e-mail, comente aí o que você achou desse. Se tiver bastante comentário, a gente libera dentro de 2 meses, né? Isso até aí. Antes. Falou, então. Bom podcast pra vocês. Valeu. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. E aí, queridos do podcast, invadi aqui para falar uma coisa para você que é ouvinte do nosso podcast frequente. Você lembra que alguns episódios atrás eu fiz vários podcasts sobre interpretação bíblica. Convidei meus amigos, teólogos, biblistas, e foi muito legal que a gente falou de estilo literário, como interpretar o Novo Testamento e várias outras. Nos dias 9, 11 e 13 de novembro, às 8h30 da noite. Então é segunda, quarta e sexta. Você está ouvindo esse podcast no lançamento ou na semana do lançamento. Eu vou fazer
um curso sobre interpretando a Bíblia para hoje. Olha só, eu peguei um curso que eu dou numa pós-graduação para pastores e missionário e adaptei para um jeito que alguém que não fez teologia possa entender. Então, o curso é de graça, é online, mas você tem que fazer a inscrição. As vagas são limitadas e você só vai assistir quando você fizer essa inscrição. Então, o link está na descrição desse podcast. Não deixa de fazer a sua inscrição o mais rápido possível para você estar com a gente nessas 3 aulas, nesse curso sobre entendendo a Bíblia para hoje, tá bom? Bom podcast! Bom, gente, eu sou psicóloga, tá? Ó, já trouxe um monte de cartãozinho. Porque eu sei que esse assunto realmente mexe com todo mundo. E é claro que reverbera na minha vida também, né? Quando eu estava preparando o que eu vinha falar aqui, eu falava, nossa, eu estou precisando de uma psicóloga. Mas é interessante, né? Como que a ansiedade mexe com a gente. Mas o nosso tema da série aqui da Glocal é insanidade. E uma questão, eu gostaria que vocês refletissem comigo o quanto que a ansiedade, ela pode ser sanidade ou insanidade. Será que existe uma ansiedade sanidade? Sim ou não? Mas será que também existe a ansiedade insanidade? Sim, né? Por quê? Porque a ansiedade, existe sim a boa ansiedade que nos traz uma sanidade. Que é aquela ansiedade gostosa, né? Já pensou aquela ansiedade do primeiro encontro? Quando dá match? Ai, que delícia! Aquela expectativa, né, do primeiro encontro, ou seja lá o que for. Ou a ansiedade até da entrevista do emprego, a ansiedade, uma ansiedade, vou tirar carta, né, de motorista, sei lá, alguma coisa assim. Mas é aquela ansiedade boa que nos mobiliza, que nos movimenta, que nos faz ter iniciativa, que nos faz nos preparar. Não adianta você querer ir lá para a entrevista do emprego sem se preparar, ou para um vestibular, ou qualquer coisa que você vai fazer sem se preparar. Então, essa ansiedade é uma ansiedade boa. Nos traz um pouco de sanidade, de sensatez, né? E traz um pouco de humildade também, né? Porque a gente se reconhece um pouco humano e que precisa de me esforçar para alguma coisa, né? Não sou tão bom assim, né? Eu também sou humano, né? Também, claro, aquela ansiedade que se torna insanidade. E é sobre essa ansiedade que eu quero me deter, né? E tudo que eu posso dizer para vocês que existe realmente um lado oculto da ansiedade. E principalmente agora que nós entramos nessa revolução tecnológica, né? A geração Y aí já nasceu e a X ainda não, né? Já ela foi mergulhada, mas a geração na tecnologia, mas a geração Y e a Z e agora a geração Alfa, né? Ela já nasce na tecnologia. E isso acarretou alguns probleminhas no nosso comportamento, né? E nós vamos ver que realmente a ansiedade, ela tomou alguns rumos que às vezes a gente não dá conta disso. E principalmente quando em 2007 surgiu o primeiro iPhone, o próprio Steve Jobs, ele já quando lançou o iPhone, ele mesmo já disse, nós viemos aqui com a Apple, com o iPhone, vai trazer uma revolução na comunicação. E nós estamos percebendo isso no nosso dia a dia, porque mudou a comunicação entre as pessoas e mudou também o nosso comportamento e principalmente a nossa forma de relacionar. Porque antes do smartphone, como a gente vivia, né? Para acessar a internet, nossa, você tinha que esperar chegar em casa,
discar a internet, até que ela pegasse você, entrava no Orkut. Agora eu denunciei sua idade, né? Quem lembra do Orkut, do MES, do MS, como que era? MSN, já nem lembro mais. Então, você adiava a sua gratificação, você tinha mais tolerância, você lidava mais com a frustração, né? Porque tudo você tinha que esperar um tempo para as coisas acontecerem. Mas aí depois, além de ter o smartphone, veio também o quê? Os aplicativos. E tudo agora acontece o quê? Na palma da minha mão. Olha aqui, gente, está na palma da minha mão. Até para eu dar uma palestra, está na palma da minha mão. Então, com isso, as consequências vieram também na nossa vida. Mãe, eu sou ruim. Por favor, respira fundo. Respira. Não vamos falar agora mais emocionalmente na área psicológica, né? O ser humano, ele precisa de muitas coisas. Ele precisa ser admirado, ele precisa ser aceito. Isso não é problema. É só pegar aqui na palma da minha mão que eu já sou admirada. Vai para as redes sociais, que eu já sou aceita. Vá para as redes sociais. Por quê? Porque lá eu tenho 1000 likes. 1000 não, vai, uns 100 e uns, né? Tenho minhas curtidas. Então eu me sinto admirada, eu me sinto aceita. E outra coisa, eu preciso também, o ser humano precisa do quê? De prazer. Então, eu vou para as redes sociais, sabe por quê? Porque já tem pesquisas que no cérebro, que diz que cada curtida que você olha lá naquele seu selfie, que você coloca naquela foto linda, maravilhosa, que é claro que você vai para o aplicativo da make-up, da maquiagem, dá uma melhorada, e todo mundo acha, né, que você tá linda, maravilhosa daquele jeito, sem rugas, sem nada, né? E cada curtida daquela lá libera dopamina na região do prazer. E aí, o que acontece com você? Você vai querendo mais prazer. Então, aí eu não saio da minha rede social, do meu Instagram. Por quê? Porque ali eu vou obter prazer quase que instantaneamente. E quanto mais banda larga eu tiver, mais prazer eu tenho. Olha que lindo! 4G? Não, eu quero um 5G, para ter mais dopamina ainda no meu corpo. E olha, e o seu cérebro não sabe se você está tendo prazer ou comendo um chocolate ou alguma coisa assim que te dá emoção, ou tendo curtida, ou tomando uma droga, ou bebendo, ou até tendo um orgasmo, um clímax, ele não sabe. O que ele sabe é que você está tendo prazer. E é assim que começam os vícios. E você fica, então, viciado, né, nas redes sociais. Por quê? Porque eu estou obtendo prazer. Mas a gente sabe que tudo isso é o quê? É fake, né? E aí você também, além de querer ser aceito, ser admirado, ter prazer, você também quer o quê? Ser amado. Quem não quer ser amado? Claro. Só que o que acontece? Vai para o aplicativo. Lá tem um cardápio de pessoas. Tem um cardápio com perfis montados. E aí você pode escolher, como se fosse num cardápio de restaurante, né? O perfil que eu quero. E aí você também monta o seu perfil, certo? Porque a gente sabe que os perfis ali são montados. E aí, então, eu encontro alguém. E aí chega um momento, então, que as pessoas já não estão mais quase que se relacionando. Elas se encontram. Elas dão match, né? E aí, o que acontece? Como eu sei que tudo isso é fake, que na hora que eu coloco a cabeça no travesseiro, eu não estou sendo tão amada assim, eu não estou sendo tão aceito assim, eu não estou sendo tão admirado assim. E a minha vida continua a mesma coisa. E aí, o que acontece? Vem a ansiedade. Olha a minha vida como é que tá. Olha aqui,
tô vendo um fake. Não é nada daquilo que eu planejei. Já estou aqui com os meus 31, 25 e uns. E aí você começa a entrar na crise do chinês, né? Que o chinês hoje está melhor do que o japonês, não sei. Onkoto! Ponkovô! Quem coçou? Né? Olha que ansiedade, que crise. Vocês estão vendo como que cada vez mais a gente está numa revolução tecnológica, mas a gente se aprofunda também. Nada contra tecnologia, nem aplicativos e nem redes sociais. Tá, gente? O problema não está na tecnologia nem nos aplicativos. O problema está em quem usa. Kevin, eu sou ruim. Por favor, respira fundo. Respira. Bom, segundo o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico sobre os transtornos mentais, a ansiedade é aquela reação que a gente tem diante de uma situação que nos traz expectativa, que nos traz preocupação, que nos traz uma apreensão e que estamos principalmente diante de um perigo. Então, tem a expectativa boa, né? Que eu falei que é a ansiedade boa. Mas também tem aqueles momentos que nos trazem uma preocupação maior, que estamos diante de um perigo e que o nosso corpo é preparado para enfrentar esse perigo. E é aquele enfrentamento de luta ou fuga. E isso até os animais têm. Nós, como os animais também que somos, todo o nosso corpo tem uma preparação neurofisiológica para nos enfrentarmos esse perigo. Ou você luta, ou você foge. Normalmente a gente quer fugir, né, do perigo e não enfrentá-lo. Mas a característica principal para você discernir se eu estou realmente ansioso é o medo. Se você realmente, diante da preocupação, da expectativa, né, do perigo, é o medo que está ali envolvendo você, provavelmente você está sofrendo de uma crise de ansiedade. Então, como a gente difere aquela ansiedade boa da ansiedade patológica, ou seja, da ansiedade doentia? Principalmente através da frequência, da intensidade e da persistência. Então, aquela ansiedade assim, que vem normalzinha, você fica ansiosa, se mobiliza e tal, e resolve o problema e vai embora. E você continua vivendo. Mas aquela ansiedade que é frequente, que não vai embora, que persiste e vai se tornando intensa na sua vida, e com isso bloqueia você, te traz... compromete a sua saúde emocional, compromete a sua saúde física, compromete os seus relacionamentos. Porque quem aguenta ficar perto de uma pessoa ansiosa assim, né? Então, aí sim a gente pode dizer que você, então, está com aquela ansiedade patológica, aquela ansiedade doentia, quando está comprometendo a sua vida nesse sentido. Física, emocional e principalmente também os seus relacionamentos. Bom, eu vou dar algumas dicas aqui de alguns sintomas. Não tenho tempo para dar, é uma lista, né? Eu vou dar alguns sintomas e você vai tentando se diagnosticar, tá bom? Como é que está a sua saúde emocional, física, porque eu vou dar alguns sintomas físicos também, para ver se você está precisando, né? Eu falo assim, se você é no hospital, se você está ali no pronto-socorro, se você já está internado no apartamento, se está na UTI, ou na semi-intensiva, ou na UTI, tá bom? Então, primeiro sintoma, enxergar perigo em tudo. Sabe aquela pessoa assim, por exemplo, medo de avião? É normal algumas pessoas terem medo de avião, mas o que eu estou falando são aqueles medos irracionais. Que a pessoa, além de ter medo de avião, ela fala assim, não, eu vou viajar, pode ser que o meu avião caia. O avião dela vai cair. O avião dela vai dar pane. O avião dela vai entrar um urubu na hélice, sabe aqueles aviões que ainda tem? Tudo vai acontecer com o avião dela.
É a pessoa que já está na ansiedade patológica. Medo de fracasso, medo de ficar sozinho, medo de não ser bom o suficiente naquilo. A pessoa é boa, é a especialidade dela, mas ela tem medo de não fazer direito, de não ser bom o suficiente. Medo de falar em público, às vezes até fala em público, mas quando vai falar daquele suor, daquele taquicardia, aquela palpitação, fica com diarreia antes de falar, entendeu? Então é o primeiro sintoma. Será que você já tem esse? Enxerga perigo em tudo. Segundo sintoma, esse quase ninguém tem. Comer para aliviar a tensão. Ai, eu tô ansiosa. Ai, tem um chocolate aí? Ai, que vontade de comer um brigadeiro. Ou então você é daquele que já está assim num estágio um pouquinho, né, mais avançado, que assalta a geladeira à noite, de madrugada. Isso aí é a fome noturna. Isso aí é um sintominha um pouquinho já mais avançado, viu? Então, ou é aquela coisa de comer, mas você acabou de almoçar, não passa nem 40 minutos, 1 hora, você já está com fome. Isso é ansiedade. Nem digeriu ainda, o estômago está aqui no esôfago ainda a comida, você já está com fome. Isso é ansiedade. Ou então aquele que mastiga o alimento pouco, sabe? Pega um pedação desse tamanho, assim, aquele bife, já vai comendo, não tem paciência nem para mastigar o alimento. Isso é ansiedade, sabia? Ou então que come depressa. Gente, você vai almoçar com os amigos lá, nossa, o pessoal ainda está assim, sentando para comer. O cara já acabou de almoçar. Ansiedade. Come depressa demais. Nossa, isso é tão bom para digestão, né? Tão saudável. Olha o que a ansiedade faz com a gente. E olha, e quem está assim ansioso e come desse jeito, tal, é um sério candidato para desencadear a compulsão alimentar. E daí vêm os transtornos alimentares, porque aí vai engordar, né? Vai achar que tá gordo demais, ou então vai lá na frente vai virar um anorexo, ou então vai ter bulimia lá na frente. Isso aqui é só o primeiro estágio, né? 3. Bom, você já passou pelos 2 sintomas? Você não tá ansioso ainda, né? Tá bom, mas tem alteração do sono também. É mais uma para quem está em crise de ansiedade. É aquele que tem dificuldade para dormir. Você está morrendo de sono, você já está ali na Netflix, já roncando. A série está indo, você já chegou no fim, você já nem sabe o que está acontecendo, mas você dormiu, já babou, né? Mas aí você vai para a cama, põe a cabeça no travesseiro, o que acontece? A cabeça dispara. Ai, mas eu tava morrendo de sono, como agora, meu cara? Para a cabeça, para de pensar. Então, isso aí, ansiedade. Ou então você tem episódios de insônia. Hoje você dorme bem, amanhã não dorme. Ou seja, tem a insônia na hora de deitar, mas tem a insônia no meio da noite, que você de repente desperta. Ou então aquela insônia logo ao acordar. Antes do relógio despertar, você já despertou antes. Ai, que raiva. Não é? Isso é também um sintoma. Ou então, você não consegue dormir e passa a noite inteira pensando no problema, resolvendo o problema. Aí você acorda no dia seguinte e fala, eu não dormi, mas pelo menos acordei, já resolvi o meu problema, porque eu já, né, planejei tudo durante a noite. Olha que benção, não é? Agora tem o mais espiritual ainda, que ele meio que dorme, sonha, mas o sonho dele é para resolver o problema. Ele é tão ansioso que ele até no sonho, ele sonha resolvendo o problema dele. Aí ele acorda, resolvi o problema em sonho. Aí o espiritual fala assim, Deus me revelou, através do sonho, que eu devo fazer isso, isso, isso. Não! Eu acredito que Deus fala através do sonho. Mas se você tiver uma crise de ansiedade, pode ser que você está... Realmente, isso é um sintoma da crise. Que você não está nem conseguindo dormir. Até no sono você é ansioso. Entendeu? Então, cuidado.
Essa coisa de discernir a voz de Deus e a sua crise de ansiedade precisa de muito dom de sabedoria. Ou de discernimento, né? Bom, se você ainda não teve nenhum desses, ou se você já está tendo todos esses, não sei. Preocupação excessiva. Sabe aquela preocupação assim? A gente chama de ansiedade antecipatória também. A coisa nem aconteceu e você já está ansioso sobre o seu futuro, sobre aquela conta para pagar. Não vou ter dinheiro. Calma! Você nem recebeu ainda, como você sabe se não vai ter dinheiro, né? Sobre emprego, essa onda de desemprego, eu vou ser despedido, vou ser o próximo. Sabe aquela coisa que você já antecipa uma coisa que você nem sabe que vai acontecer? Entendeu? Ou então aquela coisa de... A preocupação é tão excessiva que você fica à beira do ataque de nervos. Não é só a mulher, não. O homem também, viu? É uma irritabilidade tão grande. E aí você tem também mudanças repentinas no humor. Uma hora você está feliz, alegre. Ai, aconteceu isso comigo. Passou alguns minutos ou horas. Você já está chorando. Você imagina quem é casado, né? O marido sai de manhã, a mulher... Ai, amor, que delícia! Olha o que está acontecendo comigo. Vai ser bênção hoje. Aí você liga para ela na hora do almoço. E aí, mulher... Amor, você tá bem? Tô bem nada, você nem sabe o que aconteceu comigo. Nossa, nem por essa mesma mulher, ou a namorada, né? Que você falou no zap de manhã, ela toda feliz, alegre, te desejando a paz do Senhor, uma bênção pra você. Que o seu dia seja maravilhoso. E na hora do almoço ela te xinga. É? Ai, que linda. Não, homem também faz isso. Eu tô falando de mulher hoje, gente. Quinto sintoma, tô acabando já, tá? Pra você não ficar desesperado. Eu não pus todos porque eu não tenho tempo e também para você não ficar tão, né? Inquietação constantes. Sabe aquela pessoa que não consegue ficar quieto? Nem para assistir televisão, nem para assistir a Netflix. Ele senta lá, dali a pouquinho ele dá uma pausa, vai fazer uma pipoca, vai pegar um refri. Ele não consegue ficar... Já viu gente em consultório? Em crise de ansiedade, não para quieto no lugar. Já viu? Quem tem crise de ansiedade também, já viu aquela coisa dos pés nervosos? Tá sentado, não para quieto com o pé? É tão legal, né? Quem senta perto dessa pessoa. Se você não estava ansiosa, você começa a ficar ansiosa por causa dos pés nervosos do outro, né? Então, pés nervosos. Perda da concentração, não consegue se concentrar. Perda da memória. Ai, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ai, não sei. Pensamentos recorrentes ou obsessivos. Aquele pensamento que não sai da cabeça, que fica ali, ó, matutando, que a gente, na minha terra fala, matutando a cabeça da gente, não sai nunca. E o sexto... perfeccionismo. Normalmente o ansioso também é perfeccionista, né? Por quê? Porque ele estabelece padrões altíssimos para si mesmo e não consegue alcançar, né? Porque o ansioso, ele não é assim médio. Fala, não, vou fazer isso porque isso eu consigo. Não, ele põe altos padrões, insiste em alcançar, e aí ele é a pessoa que tem medo de errar, e por causa disso ele tem uma autossabotagem, ele mesmo se sabota, ele perde oportunidades, porque ele fica tão preocupado ali com os detalhes, né, para poder ser essa pessoa perfeita, que ele mesmo se impôs, e no fim ele acaba frustrado e insatisfeito, né, porque para cumprir essa exigência é difícil. Você está vivo ainda? Posso continuar? Ou está muito difícil? Não, porque tem os sintomas físicos, mas eu vou falar. Sintomas físicos, claro, tensão muscular. Você já viu um ansioso sem tensão? Aquela dor que dá aqui, assim, nos ombros, dor na nuca. Ó, aquele pescoço, como que chama aquela coisa que o pescoço que fica duro e não gira, assim? Torcicolo, nossa, torcicolo. Tremores, cansaço, falta de ar, coração acelerado, palpitações. Gente, quanta gente chega... Ai, fui no cardiologista porque eu tô com palpitação, taquicardia. E chega lá, não dá nada. Então, ansiedade. Suor excessivo.
Nem aquele Rexona lá, 24... Como que é aquele lá? Clinicol. Olha no merchan aqui. Não resolve. Boca seca, mãos frias, tonturas, náuseas, ondas de calor. E nem tá na menopausa. Só tem 30 anos. Ai, acho que eu tô com menopausa precoce. Não, querida, você tá na ansiedade. Calafrios. Você tá com calor ou você tá com frio? Não, eu tô com ansiedade mesmo. Micção frequente. Sabe o que é micção frequente? Não! Vou falar pra você. Toda hora quer ir no banheiro fazer xixi. Mas eu acabei de fazer xixi, já tô com vontade de fazer xixi de novo. Sensação de engasgo. Ai, nossa, eu como umas coisas, qualquer hora eu tô engasgando, acho que eu tô com problema, vou no médico. E dor na coluna. Claro, uma pessoa rígida com tensão muscular, né? Trava, já viu travar a coluna? Então, crise de ansiedade. Tem mais, vocês querem mais? Problemas digestivos. Má digestão, azia... Gente, eu tenho que ir rápido, meu tempo tá acabando. Ih, já tem um fim lá, ó. Má digestão, azia, diarreia, prisão de ventre. E ainda pode surgir úlceras, gastrites, enxaquecas, refluxo esofágico. Ó, que chique. Ó, mais chique é esse aqui, ó. Síndrome do intestino irritável. E ainda doenças do sistema imunológico. E olha, a ansiedade também é sintoma de... Agora é sério, gente. A ansiedade também é sintomas de alguns transtornos muito sérios. Como a TAG é um transtorno da ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizada. O TEI, né, que é o transtorno de explosivo intermitente. O TOC, que é o transtorno de obsessivo compulsivo. Transtorno do pânico, pode ser um transtorno também do transtorno bipolar. Pode também ser um sintoma do transtorno de estresse pós-traumático. E também pode ser sintoma de depressão. Aí agora eu tinha uma parte do tratamento, etc., que é praticar atividades físicas, fazer algo que gosta, como ouvir música, dançar, ler, uma boa conversa com amigos, alimentação saudável. E para terminar, adivinha? Psicoterapia. Ou, dependendo da gravidade, psiquiatra. Gente, psiquiatra não é médico de louco, tá? Psiquiatra é um médico da cabeça, das emoções, para te dar... Por quê? Porque você está descompensado com os seus hormônios, que deixam hormônios neuroquímicos que deixam você equilibrado. Então, precisa tomar via oral. Se você quer se aprofundar mais nisso, eu quero deixar essa última dica aqui. Existe um teste, tá? Que é a escala de depressão, de ansiedade e estresse, que é o DASS, D-A-S-S 21. Põe lá no Google, faz esse teste, que ele vai te dar certinho o seu nível de estresse, de ansiedade e até mesmo de depressão, que a gente usa também no consultório, mas está aberto para o público. DASS, D-A-S-S. Mas você sabe, aqui eu dei um passant assim sobre ansiedade para você realmente ter um choque e se cuidar. Mas o mais importante de tudo isso, principalmente quando eu tenho as minhas crises de ansiedade, e depois que passa, eu fico tão triste comigo, sabe por quê? Porque no fundo, as minhas crises de ansiedade vêm, sabe por quê? Porque no fundo eu era com problema espiritual. Mas isso eu vou deixar para o meu maridão, que essa parte espiritual é com ele, tá bom? Muito obrigada. Gente, claro, né? Tudo que ela falou, se você está sentindo, procure um médico, ok?
Não é pelo que ela falou agora no final, que algumas vezes, né, a causa da ansiedade pode ser realmente espiritual. Algumas vezes isso pode ser, mas muitas vezes você já está num ponto que é médico mesmo. Por que eu estou falando? Porque eu tive que ir para o médico de tanta ansiedade que eu tinha. Ok? Então eu tive TAG, T-A-G, tá? Transtorno de ansiedade generalizada. E sou um pastor, certo? Aí você fala, pô, você não buscou a Deus? Busquei muito a Deus, só que de tanto estresse que a gente passa, e às vezes passa não só pelos seus problemas pessoais, na vida de pastor você cuida dos outros, você se preocupa porque os outros estão com problemas, ok? Então, nesse sentido, aí fica uma ansiedade generalizada, o seu estresse vai aumentando tanto que a química do seu corpo já desgastou. E aí entra também, quanto mais idade você tiver, menos essa química necessária para o enfrentamento do problema vai sendo produzida. Então você precisa ir a um médico, e o médico chama-se psiquiatra, tá bom? O psicólogo, ele trabalha junto com o psiquiatra, mas quem receita remédio, etc., e dá um diagnóstico bem confiável vai ser o seu psiquiatra. Mas eu quero trabalhar aqui porque existe o quê? A ansiedade, e nós temos que saber um pouquinho do que a sabedoria bíblica diz sobre a ansiedade. Como, pastor? A Bíblia fala sobre a ansiedade? Olha, não vai fazer tratado sobre a ansiedade, mas tem diversas passagens, muitas passagens, que vão mostrar pra gente como enfrentar momentos de ansiedade na nossa vida, ok? A Bíblia está cheia de versículos, orientações. Não dá para a gente, em pouco tempo que a gente tem, não tem condições. Mas eu vou fixar um pouquinho em duas pessoas, tá bom? Jesus e Paulo. Mas antes de entrar no que eles falaram, voltando para aquilo que a Magali terminou de falar, ansiedade, muitas e muitas vezes, é o resultado de pensarmos consciente ou inconscientemente que Deus não é maior do que o meu problema. Vou repetir. Ansiedade, muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes, ela vem principalmente pela visão de que, naquele momento, por tanta pressão daquela coisa ansiosa que eu estou tendo, o problema em si, vários problemas às vezes, aí isso me pressiona a acreditar que Deus não é maior que o meu problema. Se Deus não é maior que o meu problema, Ele não vai poder resolver, não vai poder me ajudar. Então o que acontece? Percebe que se você olha para o seu problema tem esse tamanho aqui, é um baita de um problema, certo? Mas tem este tamanho aqui, ó. Se você fica só olhando para o seu problema, ai meu Deus, e você já tentou fazer tudo que você podia, humanamente falando, para resolver o problema, e você não consegue resolver o tal do problema. Parece aos seus olhos, não é que acontece realmente, mas aos olhos do ansioso, aquele problema parece que vai ficando cada vez maior, 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 maior. E de repente eu estou olhando para um problemaço aos meus olhos. Quando eu deveria olhar para quem? Para um Deus que esse sim é imenso. Mas se eu olho demais para o problema e ele vai crescendo, eu creio na minha cabeça de ansioso que a ansiedade, aquele problema é insolúvel. E aí na minha cabeça também, ao mesmo tempo que o problema está assim, desse tamanho, o meu Deus, que deveria ter um tamanho, não dá nem para medir,
esse Deus começa a diminuir, até você põe no bolso. Por quê? Deus não tem poder para resolver este problema. Agora, Deus não tem esse tamanhinho que você está botando Deus no bolso. Deus pode todas as coisas. Todas. Nos curar com ou sem remédio. Mas você está percebendo? Então a gente inverte os valores. Ao invés de olhar para um Deus imenso que pode me ajudar naquele problema, e aí quando eu olho para Deus, o problema vai ter este tamanho, que é o tamanho real desse problema. Agora, se eu ficar olhando só para o problema, quem diminui na minha mente, quem diminui é o tamanho de Deus e o tamanho que Deus tem para resolver esse problema. Kevin, eu sou ruim. Por favor, respira fundo. Respira. Então, quando eu estou assim, ansioso, olhando mais para o problema do que para Deus, olha, surgem duas ideias que são verdadeiros venenos para nós. Sabe aquela serpente que tem 2 dentões assim? Sabe? Quando ela pica, não sei se você já viu na internet, sai 2 esguichos de veneno. Eu diria o seguinte, é como se a serpente, na hora que você está super ansioso, vem e te morde com aqueles 2 dentões e injeta 2 ideias venenosas. Primeira ideia é: Deus não te ama. É claro, se Deus te amasse, você não estava nessa situação, nessa draga que você está com esse problema. Essa ideia é venenosa. Segunda ideia venenosa é: dependa apenas de si mesmo para resolver as coisas, porque Deus te abandonou. Dependa de si mesmo para resolver. Deus, picou a mula, tá? Ou como o outro vai falar, Deus morreu. Isso aqui, gente, quando você está desse jeito, minado por essas ideias venenosas, você não presta atenção naquilo que a palavra de Deus já disse sobre a ansiedade. E é aí que eu quero chamar a ajuda de 2 pessoas. Jesus, no Sermão da Montanha. Já ouviu falar no Sermão da Montanha? Então, essa passagem que ele dá é no Sermão da Montanha. E depois eu vou falar sobre Paulo. Olha o que Jesus diz. Os 2 usam a mesma frase. Não andeis ansiosos. Jesus fala: não andeis ansiosos. Ou em algumas traduções você vai ler assim: não fiquem preocupados. Tradução mais moderna, ok? Os 2. Vamos ver o que Jesus diz. Isso é Sermão da Montanha, Mateus 6, 25 a 34. Vou ler para você. Por isso eu lhes digo, isso é Jesus falando: não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que a comida? E o corpo não é mais do que a roupa? Observe os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois o seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora de vida à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Em outra tradução, você já sabe, né? Homens de pouca fé. Portanto, Jesus continua: não se preocupem dizendo: o que vamos comer?
O que vamos beber? O que vamos vestir? Aí eu acrescento aqui, como é que eu vou enfrentar aquele problema? Como é que eu vou pagar aquela conta? Como é que eu vou sair desse negócio? Será que a menina vai gostar de mim? Será que o rapaz vai ficar comigo? Todas as perguntas que te deixam ansioso, é como se Jesus tivesse incluído aqui. Essas coisas ocupam o pensamento das pessoas, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas. Portanto, olha aí de novo, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas deste dia. Olha só, então nessa passagem, Sermão da Montanha, que é uma das principais peças literárias, né, que o mundo aprecia. Mas veja só, aqui Jesus nos dá 4 conselhos que nós devemos observar também no dia de hoje, para enfrentarmos os nossos problemas de ansiedade. Primeira coisa, Jesus diz a eles: reconheçam que sozinhos vocês não podem mudar nada em suas vidas. Você se lembra das 2 dentadas venenosas que eu falei? Uma delas não era se vira sozinho. Por quê? Porque Deus te abandonou. Jesus está respondendo essa aqui, ó. Olha, vocês sozinhos não conseguem aumentar 1 hora sequer a vida de vocês. Se não é sozinho que você vai enfrentar, você tem que parar um pouquinho e pensa, até hoje, tudo que você conseguiu, você não viu a mão de Deus ao te ajudar? A graça de Deus permitindo, primeiro, que você tenha saúde, segundo, que você tenha uma família, terceiro, que você tenha um emprego, quarto, que você tenha, né, tantas outras coisas que você está buscando. Graça de Deus até hoje. Às vezes a gente só reclama pelo que a gente ainda não alcançou. A gente não agradece o quanto Deus já nos deu. Então aqui, ó, a graça de Deus é que nos faz alcançar as coisas que nós temos, e com certeza vai ser a sua interferência, a interferência de Deus, que vai te ajudar nos livramentos que vão acontecer a seguir, dos problemas da sua vida. Primeira, então, reconheço que sozinho você não consegue nada. Segunda ideia de Jesus: entendam que Deus sabe o que nós necessitamos. É isso que disse a passagem. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Sabem que vocês precisam destas coisas. Se Ele sabe até que você está passando o que você está passando. Ele, por incrível que pareça, Ele não perdeu o pé da situação do seu problema. Mas como? Ele tinha que fazer esse negócio acontecer. Olha, às vezes a maneira de Deus fazer você confiar nele é falar assim: ainda não é o momento de eu mexer nessa situação. Então, se não é, Ele vai te dar solução no momento apropriado. Aguarde. Terceira dica que Jesus dá: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha só, você fica tão preocupado com essas coisas que você vai buscando tudo, né? E é um problema atrás do outro. Você não fica concentrado num problema só. Você às vezes cria vários problemas. E aí você fica falando assim: eu não tenho tempo de buscar Deus. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Eu não tenho tempo de, cantar ou ouvir alguma coisa sobre Deus. Não, a Jesus está dizendo assim: olha, prioridades. Primeira coisa que você tem que entender:
Você quer que Deus te ajude? Busque em primeiro lugar o seu reino e a justiça dele. Quando a Bíblia fala justiça de Deus, a maior parte das palavras aqui contidas na Bíblia sobre justiça não é a justiça de júri. Tem também, várias vezes. Mas a maior parte que fala buscar a justiça de Deus é buscar andar retamente na vontade de Deus. Justiça, andar justamente. Quem é o justo? O justo é aquele que busca andar retamente na vontade de Deus. É como Deus fala, eu vou buscar andar como Ele. Então você buscar primeiro o reino de Deus e a justiça de Deus é primeiro, mais de Cristo. Senhor, eu preciso de Ti. Estou falando de igreja, não. Tem muita gente que está na igreja e conhece quase nada de Jesus. Porque quando Jesus entra, você fica apaixonado por Jesus. Jesus faz uma revolução interna no seu coração, que muda tudo de dentro para fora. O cristianismo é isso. Por que o cristianismo chegou até hoje? Porque mudou de gente de dentro para fora. Buscar primeiro Cristo. Segundo, a justiça de Deus, que é a maneira como agrada a Deus andar aqui na terra. Mas o que acontece? Eu estou com problema, estou lá ansioso com o meu problema, Deus não me ajuda. Você não enxerga a mão de Deus por trás. Você não busca a Deus, você culpa a Deus e ainda, muitas vezes, nós queremos abaixar o nível do nosso testemunho. Por quê? Porque se você buscasse a Deus e falasse, Senhor, eu preciso de uma intervenção, mas Senhor, eu não quero mudar os valores do reino de Deus, a Tua justiça, eu quero ficar com ela, Senhor. Me ajuda a permanecer. Quando você faz isso, Deus entende, fala, olha, ele está no caminho certo. Ele não vai abaixar os padrões porque ele está com problema. Quantas pessoas, por estarem com problema, começam a viver, olha, quer saber? Eu vou largar a mão de ir à igreja, não quero mais saber, eu vou começar a encher a cara, vou tomar droga, vou começar a fazer isso, fazer aquilo, tudo que desagrada a Deus. Muitas pessoas fazem isso. E Jesus está dizendo, a terceira coisa que você tem que fazer, busque o reino de Deus e fica na justiça de Deus. Fica no caminho certo. Quarto, resolvam primeiramente os problemas dos dias de hoje. Jesus fala, é um problema até de administração de empresas, né? Se você tem vários problemas para resolver, problemas que se espalham durante um mês inteiro, se você for tentar arrumar toda a solução para todos os dias, você vai se perder, você vai ficar cada vez mais ansioso. Mas, se você pegar os problemas do dia de hoje, todos eles, e vamos administrar o dia de hoje. É isso que Jesus fala. Basta cada dia o seu próprio mal. Por quê? Porque o amanhã, Deus vai trazer os seus próprios cuidados. Amanhã, Deus vai dar a solução de amanhã. Hoje, mata a charada de hoje. Sobrou tempo? Aí, se sobrou tempo, você dá uma olhada no que tem amanhã para resolver. Mas não sobrou? Resolve esse aqui. Amanhã vai ter outra solução. Kevin, eu sou ruim. Por favor, respira fundo. Respira. O apóstolo Paulo, ele em Filipenses 4, 6-9 diz, não vivam preocupados com coisa alguma, ou seja, não andeis ansiosos de coisa alguma. O apóstolo Paulo. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa: concentrem-se em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor.
continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim, tudo que ouviram de mim e me viram fazer. E então, o Deus da paz estará com vocês. Aqui o apóstolo Paulo dá 3 conselhos. Primeiro, levem as coisas, os seus problemas diante de Deus. Como ele fala? Através de oração, súplica e ação de graças. O que é a oração? A oração é aquela conversa com Deus. Chegar lá, Senhor, vá no seu quarto e conversa. Olha, estou desse jeito, Senhor, por favor. Mas existem um outro degrau chamado súplicas, que é o quê? Existem momentos que as pessoas estão carregadas e precisam de Deus. Minha mãe vai morrer, Senhor, se não houver um milagre. Muitas vezes, nesses momentos de perigo, você vai clamar ao Senhor e pedir, Senhor, por favor, essa é a súplica. Às vezes as pessoas fazem até jejuns, clamando a Deus. E a terceira, com ações de graça. Por que ele fala com ações de graça? Ele fala, Deus, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ore a Deus, mas não esqueça, agradeça antecipadamente pelo que vai fazer. Ore com ações de graça. Já agradeça. Senhor, para mim é impossível, mas eu sei que não existe nada impossível aos teus olhos. Por isso, por favor, eu te agradeço já pelo que o Senhor vai fazer. Não sei se o Senhor vai resolver do jeito que eu queria ou se de outro jeito, mas eu te agradeço. Segunda coisa, ele fala, ocupem a mente com boas coisas. Quando você está ansioso, você só pensa no problema. Aqui, o apóstolo Paulo está dizendo assim, tira a cabeça do problema. Você já fez tudo o que era possível, então agora olha para as coisas que são boas, que estão ao seu redor. Outra coisa, pratiquem o que aprendemos de homens fiéis a Deus. O apóstolo Paulo fala, olha, tudo que vocês me viram fazer quando eu estava com vocês, lembrem isso e coloquem isso em prática. Aí você fala, mas eu não estava lá com o Paulo, não sei o que o Paulo fez. Não, mas você sabe o que outras pessoas que passaram pela sua vida e deram um bom testemunho de vida cristã, na hora dos problemas. Quantos pastores chegaram para vocês e fizeram mensagens que vocês lembram até hoje? Nesse sentido, ele está dizendo, pratique a mesma coisa que você aprendeu desses homens. E aí, ele diz ali, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração. E no último, ali no versículo 9, ele diz, o Deus da paz estará convosco. Você já percebeu isso? A paz de Deus vai estar com você, isso no versículo 7. E depois no 9 ele diz, o Deus da paz estará conosco. Por quê? Porque ele não te abandona. Você lembra daquela outra dentada venenosa? Deus te abandonou, Deus não te ama. É mentira. E isso aqui o apóstolo Paulo está resolvendo. Ele te ama e ele não vai te abandonar. Que você e eu aprendamos. Por quê? Você vai dizer, pastor, o senhor faz tudo isso aqui? Olha, eu tento me lembrar e preciso relembrar essa mensagem muitas e muitas e muitas vezes no ano. Então, hoje eu estou bem. Graças a Deus. Já está equilibrado isso aqui. Mas cada um de nós vai ter que repassar essas passagens e esses princípios, colocando diante de Deus. Porque a ansiedade, nós queremos só a boa. Podcast.